Então, senhor Otávio Marques de Azevedo, nesse processo 502, 2179, 78, 2016, 404, 7000, ouvido como testemunha. Senhor Otávio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Além disso, senhor Otávio, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que teria sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? Exatamente. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Otávio? Sim, pretendo. Nesse acordo, o senhor se comprometeu a colaborar com a Justiça e dizer apenas a verdade perante a Justiça, é isso? Sem dúvida, com certeza. Então eu vou adverti-lo, senhor Otávio, tanto pela condição de testemunha como pela condição de colaborador, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Além disso, por conta do compromisso do acordo, o senhor corre o risco de perder o acordo caso o senhor falte com a verdade. Perfeito? Perfeitamente. Essas são advertências legais de praxe. Sim. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal para as perguntas. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhores advogados. Boa tarde, senhor Otávio. Boa tarde, demais presentes. Senhor Otávio, qual é a sua profissão? Engenheiro eletricista. Ok. Qual que é a sua vinculação com a Andrade Gutierrez? Eu trabalhei na Andrade Gutierrez, no grupo Andrade Gutierrez de 1993, de janeiro de 93, até me desligar na posição de presidente do grupo. E durante esse período, a maior parte desse período, de 93 a 2008, eu cuidei exclusivamente do setor de tecnologia e telecomunicações. E de 2008 até sair, eu fui o presidente executivo da holding do grupo Andrade Gutierrez S.A. Ok. A Andrade Gutierrez, ela mantinha obras na Petrobras? Andrade Gutierrez, a construtora Andrade Gutierrez mantinha. O senhor sabe falar sobre a existência de um cartel de empresas nas licitações da Petrobras? Olha, todas essas informações, elas apareceram para o meu conhecimento da forma como aconteceram. Durante esse processo, eu não tinha poderes, nunca tive poderes sobre a construtora Andrade Gutierrez, mas eu sabia que a construtora Andrade Gutierrez, ela trabalhava, fez uma série de reformas, projetos lá, mas como ela tinha uma participação muito aquém do real peso dela dentro da engenharia nacional, que ela é a segunda maior empresa de engenharia do Brasil, e na Petrobras ela era a 14ª, parece, uma coisa assim, a construtora era a 14ª em volume de contratos. Então, dessa forma, o que eu tive de conhecimento, é que era uma participação muito aquém do tamanho da construtora em relação a todos os projetos nacionais, projetos públicos e privados. Agora, eu nunca tive conhecimento de combinações, de acertos, de coisas desse tipo, que vieram à tona com o desenvolvimento desse processo. Ok. Desses processos, né, todos. O senhor conhece o senhor Léo Pinheiro? Conheço. Qual a sua relação com ele? A relação, eu conheci o senhor Léo Pinheiro dentro da ABDIB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Infraestrutura, porque com os planos de concessões que o governo federal estava estruturando para lançar, tinha um projeto chamado PIO. Mas acho que não precisa entrar nesse detalhamento. Não, tá. não. Então foi nessa época. Foi nessa época que eu diria assim, foi com esse contexto que eu conheci, em discussões em função desses planos de infraestrutura. No celular de Léo Pinheiro, apreendido por força de decisão desse juízo, foi apreendido, foi colhido um fluxo de mensagens entre ele e o senhor. E nessa mensagem tem a menção a denominada pessoa chamada de alcoólico. Quem seria alcoólico? Eu tomei conhecimento vendo, quer dizer,
foi com o meu telefone, mas eu não me lembrava dessa expressão, mas tomei conhecimento do texto. Isso se referia a gin Argelo, mas eu, na época, nunca havia me referido a gin Argelo como alcoólico. Quer dizer, era uma gin com alcoólico, né? Eu, inclusive, estranhei a colocação porque não era comum esse tratamento, não comigo, pelo menos. Nunca foi tratado isso dessa forma, com essa expressão comigo. Na mensagem, o senhor Léo Pinheiro fala o seguinte: podemos falar com o alcoólico na quinta também? Interrogação. Aí o senhor responde: não entendi. Aí o Léo Pinheiro responde: já falamos, é o G. Aí o senhor responde: ok. Já falamos é o G. Significa que ele estava tentando traduzir que seria gin Argelo? Com certeza, porque eu não entendi mesmo. Não entendi que seria gin Argelo. Do que ele estava falando. Tá. Essa reunião supostamente teria ocorrido no dia 12 de junho de 2014. Certo. Esse encontro efetivamente ocorreu? Ocorreu na minha casa. Na sua casa? Em São Paulo. Quem se fez presente nesse encontro? Naturalmente eu recebi, né, e o Léo Pinheiro estava presente, os senadores Gin Argelo e Vital do Rego. Ok. E qual foi o assunto tratado nesse encontro? O assunto tratado foi em relação a uma contribuição que estava se pretendendo de um grupo de políticos que não houve a explicitação de que grupo seria, mas uma contribuição para um grupo político que era véspera de eleições, né, junho, né? Então aquele ano era um ano de eleição, 2014, mas como não foi explicitado, eu não fiquei sabendo em nenhum momento para quem era o grupo, como era essa estrutura dessa contribuição. E você sabia que Gin Argelo trabalhava na CPI da Petrobras, que estava no Senado, na Câmara? Sabia, naturalmente, sabia. E sabia que o Vital do Rego era o presidente da comissão. E essa contribuição para esse grupo político tinha alguma correlação em relação a essa CPI da Petrobras? Olha, não houve nenhuma explicitação nesta reunião sobre se era algum tipo de compensação, se era uma proteção, como qualquer coisa. Não foi explicitado nada sobre esse tema na minha casa. Foi explicitado que eles pretendiam fazer um grupo, juntar um conjunto de contribuições de 30 milhões de reais para montar uma estrutura de apoio de vários políticos. Através de doações eleitorais. Andrade Gutierrez tinha o costume de receber senadores? O senhor tinha o costume de receber senadores em sua residência? Não tinha costume, mas eu já conhecia o senador Gin Argelo pessoalmente há vários anos antes. E antes dele ser senador, ele tem relações muito próximas com amigos de Brasília, que eu conheci também. Eu morei em Brasília também, quando trabalhava no setor público, no início da década de 90. Então eu o conheci. Nunca tivemos nenhum tipo de tratativa, nem de apoio financeiro, nem de transação comercial, nem de apoio político, até que ele, como senador, e já o conhecia, passamos a ter, então, uma relação de apoio político em época eleitoral. Era o único. Mas por que o Gin foi na minha casa também? Porque nós tínhamos uma relação pessoal, não de intimidade. Eu não conheço a família dele, ele não conhece a minha também. Não era de intimidade, mas de conhecimento social, vamos dizer. No depoimento que você prestou para o doutor Andrei, em São Paulo, o senhor disse o seguinte: questionado qual era o interesse desse grupo, o depoente afirma que na reunião não ficou explícito qual era a finalidade de tal grupo, mas era implícito
que estava vinculado com os desenvolvimentos do trabalho da CPI da Petrobras. Sim, e era implícito, porque não foi dito, então não foi explícito. Mas, quando a reunião foi marcada, já havia uma expectativa do próprio Léo de que essa conversa poderia ser relativa ao tema da CPI. A CPI tinha sido instalada, acho que em 28 de maio. Então, assim, tinham 15 dias que a CPI tinha sido instalada. Então, poderia se tratar de assuntos da CPI. Agora, de fato, não foi tratado assunto da CPI. Mas estava lá o presidente e o vice-presidente da CPI. Estavam na minha casa, né? E aí houve desdobramentos, porque de lá se combinou ter um novo encontro que aconteceu em Brasília, não sei precisar exatamente a data, onde houve um almoço no fim de semana, e que eu não fui e pedi para 2 executivos da Andrade Gutierrez que comparecessem. Pedi ao Flávio, que pediu, por sua vez, ao Gustavo Barreto, para ir junto com ele. Flávio, quem seria Flávio? Flávio Machado. Ok, pode continuar. E então foi o desdobramento. Esse encontro na minha casa, eu acho que serviu para demonstrar a intenção de se criar um grupo político e de haver um apoiamento eleitoral a esse grupo político. Ok. Esse almoço, o senhor falou que você indicou o senhor Flávio Machado e Gustavo Barreto, é isso? Isso. Eles foram... Eu indiquei o Flávio, que por sua vez buscou o Gustavo para ir junto com ele. Onde ocorreu esse almoço? Olha, eu sei através dos depoimentos, mas eu não sabia. Né? Então, mas pelos depoimentos, teria sido na casa de alguma pessoa, algum familiar ligado ao senador Jim. E na época eles te reportaram o que ocorreu nesse almoço? Foi exatamente pelo reporte que me fizeram, foi que eu busquei procurar novamente os 2 senadores para explicar a situação da Andrade Gutierrez, de como a Andrade Gutierrez, como é que a Andrade Gutierrez via essa situação da CPI. E qual foi o reporte que eles lhe passaram? O reporte foi que lá não houve detalhamento também de nenhum tipo de pedido, assim, de compensatório também, porém, pela presença de outras pessoas, como o Léo e outros, que eu não me lembro exatamente quem estava lá junto com eles, mas outras pessoas ligadas a empresas de engenharia, que ficou para eles mais claro de que se tratava de assunto diretamente ligado à CPI e do desenvolvimento dos trabalhos da CPI. Foi isso que eu recebi como informação. E foi por isso que nós pedimos um novo encontro. Eu pedi um novo encontro com os senadores, onde eu fui para explicar para eles de que nós não iríamos participar desse grupo político de apoiamento. Esse grupo político que tentava fazer algum tipo de contribuição para obter algum tipo de proteção, é isso? Olha, eu não posso afirmar que era para fazer algum tipo de proteção, mas porque não foi dito. Mas que implicitamente estaria com algum vínculo com o desenvolvimento dos trabalhos da CPI. Eu não sei exatamente qual a compensação, se teria compensação, nem se teria. No dia 25 de junho de 2014, às 2h da manhã, você encaminhou uma mensagem para o senhor Jim Argelo. Prezado senador, tentei falar com o senhor hoje durante o dia e não foi possível. Estarei em Brasília amanhã e gostaria de falar com o senhor e com o nobre colega com quem estivemos há poucos dias. Por favor, me diga se será possível. Tavico. Isso. Você reconhece a autoria dessa mensagem? Com certeza. Do senhor? Com certeza. E qual foi o contexto que você encaminhou essa mensagem? O contexto foi exatamente fruto desse encontro que houve nesse fim de semana. Eu tomei a decisão de que nós não iríamos participar. E eu queria comunicar a eles que, de uma maneira objetiva, e explicar por que nós não iríamos participar. Nós acompanhávamos, naquela época, o grupo acompanhava o desenvolvimento via mídia, exclusivamente via mídia,
dos impactos, do que vinha surgindo e tal. Mais uma vez, essa era das poucas formas, além de fazer levantamento, mandar fazer levantamento interno dentro da construtora para ver o que estava acontecendo e a implicação dentro da própria construtora. Nós não tínhamos nessa época sequer advogado constituído para este assunto de Lava Jato. A construtora não tinha, os advogados foram contratados, eu não sei quando vocês foram contratados, não sei, enfim, foram contratados acho que final do ano, ou começo de 2015, uma coisa assim. Não representava, vindo da construtora, uma preocupação assustadora e tudo, tanto que eu fui lá para dizer para eles, olha, eu tenho um trabalho aqui de acompanhamento de mídia, tudo indica que a Andrade, por ter uma posição de ser a 14ª em volume lá, que ela não está nesse rolo aí, que nessa confusão. De modo que se tiver que acontecer alguma coisa com a Andrade na CPI, aconteça, porque nós não estamos não tem sido passado para mim nenhum tipo de preocupação em relação ao tema. Bom, eu fui, chamei o Gustavo Barreto para ir comigo. E por que naquele dia? Porque no mesmo dia, à noite, à tarde, eu viajei para Lisboa. Foi dia 25, dia 26 eu amanheci em Lisboa. Acho que eu peguei um voo de 10 horas da noite. Tanto que de Brasília eu voei para Guarulhos. E em Guarulhos eu peguei voo para Lisboa. Então, eu não queria retardar a resposta para eles. E mostrei o trabalho de acompanhamento que a gente fazia, de mídia. E de março, desde quando iniciou a operação, acho que 19 de março, até aquela data, junho, e mostrei que não era uma coisa que realmente preocupava a construtora e o pessoal da construtora. Bom, foi o que fizemos, comunicamos, não houve nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de pedido adicional, entenderam. Acho até que gostaram do relatório, da forma como a gente estava fazendo, tanto que pediram para o Gustavo depois, para que o Gustavo pudesse apresentar outras cópias. Eu não deixei cópia com eles, mas o Gustavo posteriormente levou cópias sem marca da Andrade Gutierrez, mas que foi para eles acompanharem. Bom, isso foi... Eu acabei avançando talvez um pouco mais nas suas perguntas, mas isso foi o que se passou e nunca mais esse assunto foi tratado. Eu nunca tive contato, além do Léo, com mais ninguém nesse processo. Ok, então o pedido de contribuição que foi feito, a Andrade não pagou? Não. Ok. O que não quer dizer que a gente não tenha feito apoiamento aos partidos deles, que já estavam inclusive planejados e informados, e que nós fizemos as contribuições normais, que nós inclusive informamos até no meu próprio depoimento. Ok, sem mais perguntas, excelentes. O assistente de acusação está nessa aqui? Não, né? Então, seguimos aqui pelas defesas. Eu vou seguir a ordem aqui. A defesa de Jorge Afonso Argela. Só peço daí para sentar aqui, doutor, só no microfone. Boa tarde, senhor Otávio. Boa tarde. Eu pedi a transcrição das 2 vezes em que o senhor esteve no Ministério Público prestando depoimento. E vou fazer algumas perguntas baseadas nessas transcrições, depois eu farei a juntada, excelência. Primeiro, o senhor disse que viu uma espécie de um relatório que fazia o monitoramento das menções a todas as empresas. O senhor, inclusive, chega a citar nesse dia que a Andrade Gutierrez teria 12º lugar ou 14º lugar dentro dessas menções. O senhor fez a entrega desse relatório ao Ministério Público? O senhor se recorda desse depoimento? Fiz, sim, senhor. Foi entregue? Foi entregue. Tá.
Foi entregue um ou dois, acho que dois, porque era semanal. Sim. Então eu entreguei dois. Eu acho Dois que, exemplares. 2 exemplares. Acho que do final de junho e final de agosto, uma coisa assim. Naquele momento não havia menção a Andrade Gutierrez e a outras grandes construtoras. Qual era a construtora que o senhor se recorda que havia Não, havia menção a 12 ou 13 empresas de engenharia. E o que eu disse está lá no relatório, mostrando que até aquela época a Andrade Gutierrez estava lá, em termos de citações, em 12º, uma coisa assim. Quando o senhor retornou, voltando a essa última reunião que o senhor esteve no Senado Federal, né, o senhor falou mencionou que não se sentia, que a Andrade Gutierrez não se sentia atingida pela investigação, que ela não estava sendo mencionada. Era a percepção. Tá. Com essa menção que o senhor fez, com essa informação que o senhor deu, houve a explicitação de que o pedido de contribuição ou de doação eleitoral se vinculava a algum tipo de atuação na CPI? Não foi em nenhum momento foi explicitado para mim esse tipo de vinculação. Nem mesmo quando houve a referência direta o senhor fez a referência direta à CPI? Não, eu em nenhum momento eu recebi qualquer tipo de indicação de que era para fazer qualquer atitude de beneficiar Andrade Gutierrez. Esse processo era uma via de beneficiar de alguma forma Andrade Gutierrez na CPI ou qualquer tipo de outra atitude. Poderia ser só uma doação eleitoral, Almeto? Não, porque da forma como foi constituída a conversa, foi iniciada a conversa era de formar um grupo político. Não me foi pedido 1 milhão, 2 milhões, 300 mil reais, não me foi pedido isso dessa forma. Foi criar um grupo político. Em nenhum momento especificou-se quanto é que eu tinha aqui. Eu, como Andrade Gutierrez Grupo, né, como é que o grupo ou a construtora deveria se posicionar. Então, o fato é que a informação que eu sempre tive foi essa. Eu disse para eles que nós não faríamos parte desse grupo, porque nós já tínhamos o plano de doações estabelecido. Mas sempre se falando em doação eleitoral? Não, sempre falando em doação eleitoral. Tá certo. Excelência, só essas perguntas. O doutor também é defensor do... Sim. Por Jorge ele, nenhuma Afonso pergunta. Araújo. Nenhuma pergunta? Defesa de Paulo César Roxo. Sem perguntas, né? Defesa de Valério Neves Campos. Boa tarde, senhor Otávio. Boa tarde. Eu sou advogado do senhor Valério. Pergunta muito rápida. O senhor conhece o Valério? Esteve com ele alguma vez? Conversou com ele alguma vez? Não, já não conheço, não sei quem é. Obrigado. Defesa de José Aldelmário Pinheiro. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ficou claro para mim o seguinte: essa colaboração especial, esse interesse do grupo político estava vinculado a algum trabalho da CPI? Não me foi explicitado essa questão. Tá. A doação eleitoral, foi feita alguma doação para a paróquia São Pedro? O senhor tem conhecimento? Olha, por quem? Paróquia São Pedro. Sim, mas pela doação. Andrade. Pela Andrade eu tomei conhecimento pelos jornais. No dia 5/8 de 2014, o senhor tocou uma mensagem com Léo Pinheiro. Aliás, pelos jornais e há pouco tempo agora, né? 1 mês ou 2 meses atrás. No dia 5/8 de 2014, o senhor trocou uma mensagem com Léo Pinheiro. 5 de agosto? Isso. Eu vou ler a mensagem para o senhor. Tá. O alcoólico está indócil. Seria oportuno uma ligação sua para ele. Fico preocupado com reações intempestivas. Quem mandou essa mensagem? O Léo para mim. encaminhando para o senhor. Ah, tá. O senhor sabe o porquê que ele relatou isso ao senhor? Não teve resposta minha, né? Não
isso aí. Não, eu não estou te inquirindo, não, mas é porque a minha decisão em junho, quando, né, 25 de junho, eu fui comunicar aos senadores, eu saí fora desse assunto e desliguei totalmente. Eu não conversei com mais ninguém, nem com o Léo. Certo. Não tratamos desse assunto. Então, eu talvez não tenha... o Léo é uma pessoa que eu respeito muito também. Talvez não tenha... Não me lembro, tá? Mas não tenha sido deselegante de responder para ele. Não respondi nada e nunca tratamos desse assunto mais. Ele estava sofrendo algum tipo de pressão? Não sei. Tá. Uma outra pergunta é... O primeiro encontro, em 2014, em São Paulo... Quem entrou em contato com o senhor para pedir a presença de alguém? Como que foi essa cronologia? Se o senhor puder explicar. Olha, eu já pensei demais sobre isso, mas a cronologia, estou falando a cronologia, não sobre os fatos, mas sobre os fatos, com certeza o Léo me procurou. Tá? E pelo que eu me lembro, nós chegamos, eu não consegui constatar, tentei levantamentos, inclusive, para ajudar a memória, não consegui. Se fizemos um encontro pouco antes, ou um dia antes, ou 10 dias antes, não sei. Mas nós tivemos um encontro onde esse assunto, lá, e o encontro foi no meu escritório, onde o Léo manifestou a preocupação. Sabe? Mas daí, vincular direto a visita do Jim, não. Não foi vinculado direto. O que vinculou direto a visita do Jim foi realmente essa mensagem que ele me mandou e que eu então fiz contato com o Jim e que isso aconteceu, a reunião, em 12 de junho. Vou encerrar aqui o depoimento por causa do áudio e já retomamos. Pode interromper.